Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso programa Simplificando a Pediatria, onde terças e quintas a gente discute aqui temas ligados à pediatria. Para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta e osteopata pediátrico, sou aí criador do método TEMAP, que é a Terapia Manual Avançada Pediátrica, onde eu ajudo fisioterapeutas a gerar resultado nas disfunções pediátricas nos primeiros atendimentos, tá? Se vocês estiverem me ouvindo, me dá um ok para a gente iniciar a nossa live. Então, o tema da nossa live hoje eu vou mostrar para vocês como a gente mensura, como a gente avalia as assimetrias cranianas, tá? É um assunto que é muito pertinente a gente falar sobre ele, pois a procura no consultório fisioterapêutico está muito alta, né? De pais que precisam aí, que levam os bebezinhos para a gente tratar as assimetrias cranianas. Então, é algo muito recorrente, eu atendo todos os dias. E isso é muito importante, você precisa saber tanto diagnosticar, certo? Bater o olho ali naquela assimetria craniana, mas também mensurar essa assimetria, certo? Através da prática baseada em evidência, com métodos que estão validados, que a literatura aprova, que tem confiabilidade, tá? Para você ter respaldo ali no seu tratamento e conseguir mostrar para aquela família a evolução do seu atendimento e do seu tratamento daquela assimetria craniana, beleza? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vou só fixar aqui o nosso tema, só um minuto, para a gente começar nossa live. Beleza, pessoal? Só um segundo. Foi. Bora lá. Então, para a gente iniciar, eu preciso contextualizar um pouquinho sobre assimetrias cranianas, porque existem conceitos bem básicos, só que precisa ser dito porque muita gente ainda não entende como é que funciona, né? Então, quando a gente fala de assimetria, o que seria uma assimetria craniana, tá? Então, é tudo aquilo que foge de um padrão de normalidade, certo? E o que seria esse padrão de normalidade? Eu trouxe aqui algumas fotos para a gente ficar discutindo sobre o nosso tema de hoje. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente consegue observar que os dedos, eles estão assimétricos, né? Então, existe um dedo aí mais anterior do que o outro. Então, isso significa orelhas assimétricas. Quando a gente olha um crânio que existe orelhas assimétricas, significa que tem algo aqui atrás que está sendo empurrado para frente, né? Nessa figura, por exemplo, a gente consegue ver que essa região aqui do lado direito, ela está mais achatada, né? Do lado esquerdo, ela está aí mais pontiaguda. Isso, inclusive, faz muita confusão com os pais, porque as pessoas acham bem assim, Ícaro, esse lado aqui, ele tá mais alto, né? Como se o lado direito aqui dessa foto, por exemplo, fosse o lado normal, né? E o lado esquerdo fosse o lado alterado, mas não é dessa forma. Então, se existe essa parte mais achatada, mais abaulada da região posterior do crânio, a gente chama isso de uma plagiocefalia, certo? Que ela pode ser posicional ou patológica, e a gente vai discutir isso aqui nessa live de hoje, beleza? Então a gente consegue observar que existe essa orelha mais anterior, essa região esquerda do crânio mais posterior, esquerda do crânio mais pontiaguda, e essa mais... Pessoal, estou tendo uma queda, tá? Desconectei aqui o Wi-Fi. Bora lá. Então, isso a gente chama de uma plagiocefalia posicional.
Só em existir essa assimetria craniana, isso foge de um padrão de normalidade do crânio e a gente entende que existe um diagnóstico de assimetria. A gente só precisa o quê? Mensurar esse grau de assimetria e entender qual é o nível de assimetria craniana e qual o tipo de assimetria craniana, porque vocês vão ver que existem alguns tipos, tá? Então eu trouxe outra foto aqui para a gente discutir, para eu mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, isso aqui, ó, a primeira imagem seria um crânio que a gente chama de crânio normal, certo? Essa segunda figura seria a plaicefalia, como eu comentei para vocês. Existe orelhas anteriorizadas, né? Assimetrias de orelha, significa que algo está empurrando esse occipital para frente. E existe também esse padrão de assimetria que a gente chama de braquicefalia, tá? Que quando a gente olha de uma vista superior, a gente observa que esse crânio ele é muito mais largo do que... ele tem uma dimensão muito mais alargada do que no sentido antero-posterior, né? Então a sensação que nós temos quando olhamos para um crânio braquicefálico é que ele é curto, só que largo ao mesmo tempo. Tá certo? Olha a diferença de um crânio normal aqui, essa primeira figura, né? A gente observa que essa região aqui do occipital, ela tá muito amassada, muito retificada. Perdeu essa curva fisiológica que o osso occipital tem, tá? Isso é outro tipo de assimetria craniana, que vem de braque. Braque vem do grego, significa larga, tá certo? E escafocefalia é uma cabeça muito comprida no sentido antero-posterior, né? Ao contrário da braquicefálica, você vê que ela não cresce muito nesse sentido látero-lateral. Então ela é muito mais comprida do que larga, tá certo? E escafocefálica vem do grego também, que significa casca de barco, né? Então a cabeça ela tem uma aparência como se fosse uma casca de um barco mesmo. Então existe esses tipos de assimetrias cranianas e elas são classificadas como posicionais, certo? O que isso quer dizer? Que existe as assimetrias que são uma doença propriamente dita, que são as assimetrias sinostóticas, tá? A gente vai falar sobre isso. E existem as assimetrias posicionais, que tem essas classificações, esses tipos, que são as plagiocefalias, é um crânio mais oblíquo, uma braquicefalia, que é esse formato mais curto, e uma escafocefalia, que é esse crânio mais longo, é aquele crânio dólico-cefálico que a gente chama, né? Então, visualmente, a gente já consegue olhar para esse crânio e entender e observar essas características e saber que existe alguma alteração ali presente nessa cabeça, né? Por quê? Porque fugiu desse padrão de normalidade aqui dessa primeira figura que eu estou mostrando para vocês, tá certo? Então, só nessa anamnese, só em a gente olhar, já nos dá uma luz para a gente entender qual é o tipo de assimetria que aquele paciente apresenta lá no nosso consultório, tá certo? E como eu falei para vocês, não existe só as assimetrias posicionais. Existe também uma doença, que é quando existe um fechamento precoce da sutura craniana, né? Então, os ossos do crânio do bebê, eles nascem com essas suturas. A sutura, pessoal, é a junção de dois ossos ou mais, né? Então, as fontanelas, que são as famosas moleiras, e as suturas cranianas, elas nascem todas separadas. O crânio precisa nascer separado, não pode ser calcificado, senão o bebê não ia conseguir ir lá passar no canal vaginal, a mãe não ia conseguir parir de parto natural, certo? Provavelmente ia existir muitas fraturas cranianas e até o segundo ano de vida, esse crânio está crescendo de uma forma muito rápida, porque o cérebro tá crescendo muito rápido. E se esse crânio ele já fosse fundido, esse crescimento cerebral ele ia ficar prejudicado, certo? Por isso que precisa ser todo aberto, as suturas não podem ser calcificadas. Quando existe um fechamento precoce de alguma sutura, isso é uma doença e isso é classificada como uma cranioestenose. São as assimetrias cranianas sinostóticas,
que aí não somos nós os profissionais que tratamos esse tipo de assimetria, tá? Isso aí é um problema cirúrgico. O profissional neurocirurgião, ele precisa fazer uma suturectomia, tá? Ele abre a sutura que fechou precocemente para dar mais espaço para esse cérebro aumentar o seu volume e não ter um risco de ter um aumento de pique, né, a pressão intracraniana. Então isso é uma doença. Existia um fechamento precoce de alguma sutura, isso é uma patologia, isso é patológico, não é mais posicional. Já foge da nossa alçada, né, dos fisioterapeutas que trabalhamos com terapia manual para tratar esse tipo de assimetria, tá certo? E elas também são muito parecidas com as posicionais, tá? Então, por exemplo, quando existe um fechamento precoce da sutura metópica, que é a sutura aqui que divide o frontal em dois ossos. Para quem não sabe, o bebezinho, o frontal, esse osso verde aqui, no bebê ele é dividido em dois. Então no adulto é um osso só, porque depois eles se juntam, a sutura fecha. Mas no bebezinho ele é dividido em dois. Então essa sutura, o bebê nasce com ela aberta, a gente chama isso de sutura metópica, ela precisa estar aberta. Quando ela fecha precocemente, a gente chama isso, vou pegar aqui meu ossinho, a gente chama isso de uma cranioestenose da sutura metópica. Isso vai causar um tipo de assimetria craniana que a gente chama de trigonocefalia, né? Geralmente os bebês que têm esse tipo de assimetria, ele tem a cabeça mais pontiaguda, literalmente assim mesmo, pontuda, a testinha. Você passa o dedo, faz uma palpação aqui craniana e você sente que existe uma lombadinha, uma calcificação, um fechamento precoce dessa sutura, beleza? Quando existe um fechamento unilateral de uma sutura coronal, a gente chama isso de uma plagiocefalia anterior, tá? Então é uma plagiocefalia, uma cranioestenose que forma uma plagiocefalia anterior, tá certo? E quando existe um fechamento precoce da sutura sagital, o bebê vai apresentar uma escafocefalia, que é aquele tipo lá de assimetria craniana que eu falei para vocês, que o crânio é mais alongado, né? O escafo aí vem do grego, que significa casco de barco, né? A cabeça literalmente parece um barco alongado, tá certo? Então isso são patologias e são os tipos de fechamento precoce de sutura que são mais recorrentes no consultório, beleza? Então é importante a gente entender sobre isso, porque muitas vezes a gente pode comer bola com algumas situações que podem aparecer lá no nosso consultório, certo? Então é importantíssimo a gente saber a fisiopatologia dessas doenças, a classificação, certo? A diferença das sinostóticas e não sinostóticas, porque, primeiro, a grande maioria das assimetrias cranianas, elas não são sinostóticas, ou seja, elas são posicionais. E quem é que trata uma assimetria craniana posicional? Você, fisioterapeuta, tá? Eu não sei se vocês sabem, galera, mas a literatura já fala que cerca de 30% dos bebês, eles vão apresentar um torcicolo congênito ao nascer. E a gente sabe muito bem que o torcicolo congênito ele vem muito associado com as assimetrias cranianas, uma plagiocefalia, por exemplo. Tá certo? Então é um índice, é uma incidência desse tipo de disfunção muito alta no nosso consultório. Imagina 30% de todos os bebês que nascem vão apresentar um tipo de torcicolo e a gente sabe que ele está associado muito aí com as assimetrias cranianas, tá? Então é um número muito alto de famílias, de bebês que vão apresentar essa disfunção e que você precisa estar preparado para atender essas famílias. E também para não comer bola, certo? Porque se a gente não sabe identificar, olhar para um crânio, entender o que é normal, o que não é normal, o que é simétrico, o que não é simétrico, o que fugiu muito do padrão, tá? Então existem diferenças específicas, por exemplo, quando tem uma plagiocefalia que é sinostótica,
diferente da posicional. Isso dá pra gente só no olhar saber, né, se tem ali uma alteração mesmo de fechamento precoce de sutura. Então tudo isso é muito importante para vocês não comerem bola, certo? Para não chegar uma família e vocês acharem que aquilo ali é uma alteração posicional, certo? E na verdade tem uma alteração de fechamento precoce de sutura, uma doença, uma patologia, tá? Você não vai gerar resultado no seu paciente, certo? Você não vai evoluir aquilo ali, vai se frustrar e ainda vai fazer a família perder tempo, tá? Por que perder tempo? Porque a depender do tipo de assimetria craniana, quanto mais jovem esse bebê ele for para o atendimento lá com o neuro para fazer a cirurgia, mais simples esse procedimento cirúrgico se torna, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas eu conto essa história sempre, que é do Dante, que é um paciente que chegou para mim de parto gemelar, e a família chegou com 1 mês e pouco lá no meu consultório, com queixas totalmente diferentes, assim, um refluxo, uma alteração na amamentação. Mas eu observei na minha anamnese, assim que entrou, quando eu olhei ali para aquele bebê, eu vi que tinha alguma coisa que estava fugindo do padrão. Era uma cabeça muito escafocefálica, uma escafocefalia muito evidente, que inclusive até desconfiaram lá na maternidade. Eles tiveram até que ficar mais tempo no hospital, porque precisaram fazer um ultrassom de sutura craniana nele, né? Um exame de imagem para descartar uma possível cranioestenose, e teve um falso negativo, né? A gente sabe que o ultrassom de suturas ele é muito examinador dependente, então vai depender muito do cara lá que está laudando o exame, certo? Se ele não for bom, se ele não for específico ali naquilo, ele pode ter esse falso negativo, que foi o que aconteceu com esse meu paciente, tá? Mas eu tinha um olhar muito treinado, certo? Eu sabia bater o olho e identificar e saber o que é que foge muito do padrão, o que é que não foge. Eu avaliei palpatoriamente, eu senti uma tensão muito grande, eu não sentia mobilidade de sutura, aquilo me chamou muito a atenção. E eu encaminhei direto para o neurocirurgião. E foi batata, certo? Fez o exame no mesmo dia, eles conseguiram fazer uma tomografia 3D, com reconstrução 3D, e a sutura sagital do Dante estava fechada e ele precisava fazer uma cirurgia. E aí eu conversando com o neurocirurgião, ele falou: Ícaro, foi essencial você identificar isso no seu consultório, porque se o Dante chegasse mais tarde para mim, a cirurgia ela ia ser muito mais complexa. Não era simplesmente abrir agora a sutura que estava fechada, né? No caso do Dante era essa sagital. Ia ter que fazer uma reconstrução craniana, porque esse crânio ia precisar se adaptar a esse crescimento cerebral, ia causar muitas alterações mesmo no formato craniano, e literalmente a cirurgia é fazer várias fraturas em todos os ossos e depois reconstruir, né, para dar mais mobilidade para esse cérebro, ele conseguir aí crescer e aumentar de volume sem alterar essa pressão intracraniana. Então, no caso do Dante, foi essencial ele chegar cedo para essa avaliação. A gente só esperou ele ganhar peso, se eu não me engano o bebê precisa ter pelo menos 7 quilos, e a gente só esperou ele chegar nessa faixa de peso e já foi para a cirurgia. Então eu acompanhei a cirurgia, foi fantástico. Então assim, foi uma cirurgia muito mais simples, muito mais tranquila no pós-operatório, muito mais rápida, certo? Os riscos são menores, tá certo? Então eu quero mostrar para vocês a importância de vocês entenderem, certo? E olhar para um crânio e saber quando fugir do padrão, quando sai do padrão da normalidade, tá certo? E, lógico, também saber mensurar, para a gente também não colocar cabelo em ovo e colocar a minhoca aí na cabeça das famílias, certo? Porque de todas as assimetrias cranianas, o crânio oblíquo é algo que não é fisiológico, ou seja, é aquela plagiocefalia posicional. Isso não existe padrão fisiológico de cabeça desse tipo. Porém, a braquicefalia e a escafocefalia, que é aquele crânio que se torna mais largo ou mais comprido, existem padrões de normalidade desse tipo de crânio.
certo? Por isso que vocês precisam aprender a mensurar e como é que mensura, para vocês saberem se aquela braquicefalia saiu desse padrão de normalidade ou se ela é uma questão mesmo da raça daquele bebê. Os asiáticos, por exemplo, ele tem aquele crânio mais largo, aquele rosto mais largo. Isso é um padrão, por exemplo, de uma cabeça braquicefálica, certo? Europeus, geralmente são pessoas que têm o crânio mais alongado, certo? Não significa que isso seja... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Deu um pause aqui, porque minha internet está bem ruim. Não significa, então, que isso seja uma alteração. Por isso que a gente precisa mensurar e entender se saiu desse padrão de normalidade. O que a gente também tem é know-how para explicar isso para as famílias. Porque quem nunca ouviu, eu pelo menos no meu consultório escuto muito, mas eu achei que era normal porque o pai tem uma cabeça igual, né? Ou então, o avô tem a cabeça desse jeito. Não sei se vocês sabem, mas cearense, não sei se tem alguém de Ceará aqui me assistindo, mas cearense tem a fama de ter a cabeça maior, né? E aí chega muito família falando assim, Ícaro, é normal, porque o avô dele tem a cabeça igual, é do Ceará, a cabeça de cearense, né? Por isso que a gente precisa saber mensurar para saber se aquele padrão de cabeça realmente é fisiológico ou passou desse padrão de normalidade, né? Então estão existindo índices na literatura, estão medindo crânios e fazendo mensurações cranianas e classificando ali padrões de normalidade do crânio. Beleza, pessoal? Tem um pessoal aqui que tá mandando mensagem. Quem tiver dúvida, pode ir perguntando que no final da live eu vou responder todo mundo. Beleza, pessoal? Então, certo. Então a gente precisa entender que existem essas classificações, a gente precisa ter esse olhar treinado e a gente precisa também saber mensurar isso, tá certo? Então, o diagnóstico da assimetria craniana, ela já começa, por exemplo, desde a anamnese, desde você ali, de uma anamnese, de você literalmente olhar para aquele bebê e entender qual é o padrão de cabeça dele. E se foge dessa normalidade que a literatura traz para a gente, tá certo? Então, existem algumas também respostas na sua anamnese ali com a família, na sua avaliação com os pais, que podem nos dar uma luz, certo? Para a gente entender se realmente aquilo ali pode bater com o que a gente está vendo naquele crânio. Então, por exemplo, se o bebê apresenta uma plagiocefalia, algumas situações podem estar associadas com essa plagiocefalia. Então, é uma mãe que vai, por exemplo, falar para você bem assim, doutor, ele tem uma dificuldade para mamar num peito, certo? Ou então, ele dorme sempre olhando para o mesmo lado. Ou então, quando você olha para o bebê, você vê que ele não consegue... Deixa eu pegar aqui meu boneco. Você vê que o bebê ele não consegue manter um padrão retinho, certo? Você vê que ele está sempre com essa inclinação aqui, tá? Isso pessoal, uma adaptação postural secundária a um torcicolo congênito, tá? Lembra que eu falei para vocês que cerca de 30% dos bebês vão apresentar torcicolo e a grande maioria dos pacientes que apresentam torcicolo vai ter uma plagicefalia posicional, né? Em conjunto a esse torcicolo, associado a esse torcicolo. Por que posicional? Porque foi a posição, o vício postural desse bebê em, por exemplo, dormir sempre com a cabeça rodada para o lado direito, que fez igual aquela imagem lá que eu mostrei para vocês. Deixa eu colocar aqui de novo. Igual a, por exemplo, essa imagem aqui que eu mostrei para vocês. Observa como essa região aqui do lado direito, parece que algo empurrou ela para frente. Olha como a orelha direita ela está mais empurrada para frente também. Existe essa assimetria das orelhas, tá? Isso muito provavelmente veio de uma questão postural secundário a esse torcicolo, porque o bebê a todo tempo que está no bebê conforto, no carrinho, na cama, dormindo, deitado, ele está sempre olhando para o lado direito, tá certo? Então isso é uma plagiocefalia secundária a um torcicolo
que é uma plagiocefalia posicional, tá? Então, entende que muitos sinais que o bebê pode apresentar e situações que a mãe fala pra gente no consultório faz com que a gente examine melhor essa cabeça desse bebê. E eu falo isso pra vocês, pessoal, porque nem sempre o bebezinho vai chegar com a cabecinha lá sem cabelo, tá? Muitas vezes o bebê é super cabeludo. E se você, não tem nada nesse crânio, não olha com mais cautela, não avalia com mais cuidado, você pode comer bola, entendeu? Então, por isso que essas situações, elas podem ser cruciais ali para a gente entender se tem algum padrão de assimetria craniana naquele paciente pediátrico, certo? E a mãe, ela vai relatar isso para você no consultório. Dificuldade de mamar em um dos peitos, tá certo? Preferência posicional, bebezinho em inclinação, que a gente chama isso de bebê banana. Tudo isso são situações que estão associadas ao toscolo congênito. Beleza? Já podemos aí, por exemplo, acender o nosso alerta e entender, né? Dar uma olhada com mais cautela para saber se esse paciente não pode apresentar uma plagiocefalia. Numa braquicefalia, por exemplo, são as mais comuns que chegam no nosso consultório, já são situações diferentes. A mãe, ela pode nos dizer, né, ali através da nossa avaliação, ela vai contando a história do bebê, da gravidez e tal, ela pode nos dar dicas, né, de que aquele bebê apresente uma braquicefalia. Então, por exemplo, ela pode falar, como é que ele dorme, mãe? Ela vai dizer, ele só dorme assim, olhando o narizinho apontado para o teto, certo? Não, se eu botar de lado, ele volta. Não adianta, já tentei 1000 vezes colocar ele olhando para o lado, ele não olha. Eu coloco, daqui a pouco ele já volta e fica olhando para o teto, tá certo? Isso, pessoal, pode ser um bebê que está com bloqueio mecânico na cervical alta, certo? Na BCO, que a gente chama, que é base de crânio occipital, as primeiras vértebras cervicais, são elas que são responsáveis pela gente conseguir, rodar a cabeça para os dois lados, fazer esse 90 graus de rotação cervical. Então, se existe um bloqueio bilateral, o bebê ele não vai aceitar fazer essa rotação de 90 graus para os dois lados. E aí, o que é que acontece? Vai dormir só com o narizinho olhando para o teto, a parte posterior do crânio, o occipital, está sempre em contato com a superfície rígida, vai o quê? Abaular esse crânio, vai amassar esse crânio, como é aqui, nessa foto, nessa terceira figura que eu mostrei aí para vocês, certo? Observa que esse crânio ele é muito mais curto e quando a gente olha nessa vista superior ele está muito mais largo, tá certo? Então imagina que essa região que está posterior aqui do occipital, que está sempre em contato com o colchão, ela, né, sofreu uma compressão excessiva nessa região. Ela foi empurrada para frente de uma forma bilateral. Isso é uma cabeça braquicefálica. Isso é uma cabeça braquicefálica, certo? Então a mãe pode relatar isso para vocês no consultório. Mas o que pode estar muito associado também com a braquicefalia é um bebezinho que esteja com um tônus muscular baixo, né? Aquele bebê molinho demais, né? Você pega ele no colo, chega gostosinho assim, ele se acomoda no seu colo, né? Isso é um bebê que, tá com tônus muscular baixo, fraco, tá certo? Então ele fica sempre prostrado lá na cama, não tem ativação muscular, não olha para os lados, e isso acaba também fazendo esse amassadinho na cabeça do bebê, causando essa braquicefalia, tá certo, pessoal? Então esse tônus também. Então a mãe vai falar, ele é muito preguiçoso, se a gente deixa lá, ele passa o tempo todo, não se mexe muito, tá? Então os general moves desse bebê, né, os movimentos gerais desse bebê, eles estão pobres. O bebê tem pouco repertório de movimentação corporal. E isso pode acontecer por questões de vida intrauterina, por exemplo, tá? Sei lá, uma mãe que teve gestação gemelar, tá? Teve alterações
de espaço mesmo lá dentro, mãe com aderência, com disfunções, abdômen muito sarado, bebê muito grande, muito líquido amniótico, tudo isso são situações que podem fazer com que esse bebê sofra mais compressão, o que pode causar bloqueio nessa cervical alta, mas também pode fazer com que esse bebê ele não tenha movimentação boa lá na vida intrauterina, tá? E um bebê que se move pouco na vida intrauterina, ele não tem repertório de movimentação, né? Esse general moves, essa movimentação mesmo. Ele está estagiando, a gente chama isso de estagiar, né? Tem uma fono, gosto muito dela, ela fala de o bebê quando se movimenta lá dentro, é o estagiário, né? Ele está estagiando os movimentos que ele vai fazer, desempenhar aqui no desenvolvimento motor dele, certo? Então o bebê que é muito pobre, fica muito parado lá, as mães falam assim, ele é tão bonzinho, a gente bota aí, ele fica quietinho. Isso é muito ruim, tá? Então esse bebê ele tá precisando de repertório aí, de atividade, de movimento corporal, tá certo? E isso pode estar associado a uma braquicefalia, beleza, pessoal? E aí a gente chega num ponto muito específico, beleza? Aprendi a olhar para esse crânio, aprendi a bater o olho nesse paciente, eu sei o que é um crânio normal, eu sei o que é um crânio alterado, eu sei que uma plagiocefalia ela tem um crânio oblíquo, eu sei que uma braquicefalia ela é uma cabeça mais curta e mais larga, eu sei que uma escafocefalia é uma cabeça mais alongada, certo? Mas lembra que eu falei para vocês que existem padrões de cabeças tanto braquicefálicas quanto escafocefálicas, mas que não foge do padrão de normalidade. Por isso que existe hoje índices, a literatura está trazendo índices, mensurações cranianas para a gente entender se isso ainda é normal ou se já é uma alteração, tá? E a gente precisa fazer o quê? Uma mensuração desse crânio, tá certo? Como é que a gente faz isso? Existem muitos aparelhos, muitas formas da gente conseguir mensurar o crânio do bebê. A gente pode mensurar esse crânio com um scanner 3D, tá? Que é um aparelho, não é esse não, que é meu mouse, mas é um aparelho, parece uma pistolinha, que você coloca o bebezinho lá, você vai fazendo um scanner na cabeça do bebê e vai aparecer uma imagem em 3D lá no aplicativo no computador e ele vai nos dar a mensuração daquela assimetria craniana, tá certo? A gente pode fazer uma mensuração através de um termoplástico, tá certo? O que é um termoplástico? É aquele material que inclusive os terapeutas ocupacionais usam muito para fazer talas, né, de reposicionamento, de articulações do bebê, tá certo? Então aquilo ali é um termoplástico, aquilo é moldado, a gente coloca uma fita de termoplástico na água morna, vai ficar molinha, você pega essa fita, enrola na cabeça do bebê, espera secar, tirou, tá? Vai para uma folha de ofício, coloca lá o molde, você desenha com a caneta esse molde do termoplástico do crânio do bebê e lá você vai mensurar as diagonais dessa criança, certo? Então existem índices específicos, existem cálculos específicos que a gente pega essas diagonais, joga nesses cálculos e a gente vê o grau de tipo de assimetria craniana. E existe também o que a gente chama de craniômetro, tá? É um aparelhinho que é fácil de usar, que é barato em relação às outras formas e ela é mais... no dia a dia, na correria do consultório, ela se torna mais prática. Então, por exemplo, quando eu fiz minhas formações, eu aprendi a avaliar com termoplástico, mas eu morava numa cidade muito fria, eu fiz o curso numa cidade muito fria, certo? Então a gente tinha que esquentar na água quente, botar água para esquentar, botava dentro da bacia para ficar molinho, para a gente vir com molde, esperava esfriar, jogava no... Enfim, imagina esse trabalho. O craniômetro não, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é o craniômetro. Então o craniômetro é basicamente esse aparelhinho aí, ó, tá certo? Ele foi validado por uma pesquisa
da europeia, não me lembro exatamente de onde agora, e ela teve uma confiabilidade muito boa, certo? Quando a gente vai mensurar as assimetrias cranianas. Segundo a literatura, o que tem de mais confiável para a gente fazer uma avaliação de uma mensuração de uma assimetria craniana seria o scanner 3D, tá? Mas aí um estudo mostrou também que a taxa de confiabilidade do craniômetro é muito alta e muito parecida com o scanner 3D. Então é um aparelho que a gente consegue, tem fácil acesso a ele, e na correria do consultório ele se torna muito fácil da gente conseguir fazer essa mensuração do crânio, tá certo? Então com esse aparelho a gente vai pegar as diagonais da cabeça do bebê, tá? Diagonal direita, diagonal esquerda, antero-posterior e látero-lateral. E a gente vai jogar isso em fórmulas específicas e isso vai nos dar índices. E a gente vai entender se aquele crânio que a gente acha que tem alguma assimetria craniana realmente tem uma assimetria craniana ou não. Ou só é um padrão fisiológico ali da raça daquele bebê mesmo. Tem uma cabeça mais larga, uma cabeça mais longa, tá certo? Ou também a gente mensurar o grau de severidade dessa plagiocefalia, dessa braquicefalia, escafocefalia. Por quê? Porque a mensuração das assimetrias cranianas, elas vão nos nortear para saber qual é o tratamento mais específico que a gente vai precisar fazer para aquele paciente, tá? Porque muitas vezes o tratamento só com terapia manual e reposicionamento terapêutico, que é o que a gente faz, certo? Os fisioterapeutas que trabalham com a terapia manual, não vai ser suficiente, tá? A depender do nível dessa assimetria, não é isso que vai fazer com que esse bebê evolua. Esse bebê talvez precise de ser encaminhado para o uso de uma órtese craniana, que são aqueles capacetes. Por isso que a mensuração é muito importante, para você não ficar fazendo algo às cegas, beleza? Para você também fazer um encaminhamento correto, tá? Para aquela família não perder tempo. Já era para esse bebê estar usando uma órtese, por exemplo, tá aqui tentando fazer o tratamento com fisioterapia, com terapia manual, reposicionamento. Tá perdendo tempo, perde janela de crescimento craniano e esse bebê possa ser que não consiga mais reverter essa simetria, certo? Então deixa eu mostrar para vocês. Quais são os índices aqui. Então, esse aqui é uma tabelinha que a gente usa. Isso aí foi traduzido pelo grupo dos osteopatas da OsteoKids, lá de Curitiba, o Mauro e a Adriana. Então, isso faz parte do guideline do SHOA, que é um grupo de pesquisadores que viram tudo que tem mais de atual dentro da literatura científica de tratamento de assimetria craniana, de mensuração, de avaliação. Fizeram todo esse apanhado e tem esse guideline e eles trazem esses índices aí de avaliação. Então, como eu falei para vocês, a gente pega esse craniômetro, avalia as diagonais do crânio do bebê, diagonal maior, diagonal menor, esquerda ou direita, antero-posterior e látero-lateral. Então a gente joga em uma fórmula específica e se o bebê tiver uma plagiocefalia, vai ser um índice oblíquo que a gente chama de CVAI. Então, se a gente observar aqui na nossa tabelinha, essa parte verdinha até 3,5 significa que esse bebê tem uma assimetria leve, tá? De 3,5 até 6,25%, esse bebê tem uma plagiocefalia média. De 6,25 a 8,75, esse bebê ele tem uma plagiocefalia moderada. De 8,75 até 11 severa e de 11 para cima é uma plagiocefalia muito severa, tá? Quando a gente vem aqui para baixo, a gente está avaliando o que a gente chama... Eu vou bloquear aqui os comentários só para ficar melhor para vocês verem. Foi. Então, quando a gente vê aqui nessa de baixo, a gente está avaliando o índice CI, que são
as diagonais antero-posterior, látero-lateral, que nesse cálculo específico vai dar um índice de CI que vai ser ou uma braquicefalia ou uma escafocefalia, tá certo? Então, um crânio que a gente pega essas diagonais antero-posterior, látero-lateral e joga na fórmula e ela deu menor do que 75% lá no nosso resultado, significa que esse bebê ele apresenta uma dolicocefalia. O que é isso? Uma escafocefalia, que é aquela cabeça mais longa lá, comprida, que eu mostrei para vocês, tá? Se esse bebê ele apresenta, lá na fórmula, deu de 75 até 90, a gente ainda pode considerar um crânio normal, apesar de já ter estudos que mostram que 85% já é uma braquicefalia média, tá certo? Mas aí nesse guideline do Showa ele vai até 90%. Então, se um crânio deu de 90% a 94%, isso é uma braquicefalia média. De 94% até 98% é uma braquicefalia moderada. De 98% a 102%, severa. De 102% para frente, muito severa, tá? Por que isso é importante, pessoal? Porque a depender da idade... Beber uma aguinha aqui. Dependendo da idade e dependendo da assimetria, deixa eu só mexer aqui, desculpa. Dependendo da idade e dependendo do grau dessa assimetria craniana desse bebê, só o que a gente faz com a terapia manual, a fisioterapia, ela não vai ajudar essa criança, tá certo? Muitas vezes ela vai precisar ser encaminhada para fazer o uso da órtese. Só isso que vai resolver esse tipo de assimetria craniana. Então entende a importância de você saber bater o olho e identificar, deixa eu voltar aos comentários aqui. Saber identificar, certo? Saber identificar e saber mensurar essas assimetrias cranianas. Primeiro, o grau, a incidência é muito alta. Como eu falei para vocês, os estudos mostram que cerca de 30% das assimetrias dos bebês, eles vão apresentar um torcicolo congênito. E a gente sabe que o torcicolo congênito, na grande maioria das vezes, pela minha experiência empírica de consultório, assim, 95% dos torcicolos vêm com assimetria associada, tá? Então você precisa, imagina a incidência como é muito alta, isso vai chegar para você. E se você não trata isso, você não sabe identificar, comece a estudar, comece a procurar formações, comece a tentar se especializar nessa área, porque a demanda ela existe, certo? E muitas crianças e muitas famílias precisam ser tratadas. A gente sabe o impacto de um torcicolo e de uma assimetria craniana não tratada que causa na vida desse bebê e até na vida adulta, né? Alteração de desenvolvimento motor, a literatura já mostra isso. Alteração de desenvolvimento motor, de fala, questões de lateralidade, alteração de faciais, oclusão dentária, uso de óculos, tá certo? Problemas de DTM, tá? Imagine, certo? Então são situações que podem prejudicar e muito tanto a vida daquele bebê naquele momento mesmo que ele está vivendo, mas também futura, na vida adulta, na fase adulta da vida, tá certo? Então é algo que é muito recorrente, as pessoas estão falando muito sobre isso, a gente precisa saber avaliar e tratar esse tipo de coisa. Beleza, pessoal? Deixa eu só ver se eu trouxe aqui. Esse estudo aqui que eu mostrei para vocês, ó, que eu trouxe aqui para vocês, mostra o seguinte. Ele fala sobre a questão do... ele fala da questão do... Não é esse não, desculpa. É essa aqui. Esse. Ele fala sobre a questão do craniômetro, tá? Que ele tem uma taxa de confiabilidade muito boa relacionada ao scanner 3D lá que eu mostrei para vocês. Beleza? Então o craniômetro é um aparelhozinho que é fácil da gente ter no consultório, muito mais barato do que um scanner, por exemplo, e já é validado pela literatura, tem uma taxa de confiabilidade muito boa, tá? Se você seguir os padrões que o guideline do show mostra, né? Então você tem que colocar aquela fitinha no local específico, né? Um pouquinho acima da sobrancelha, certo? Medir as diagonais na glabela e na região posterior do crânio, tá certo?
no ponto mais alto do occipital, enfim, se seguir direitinho, a taxa de confiabilidade dessa mensuração ela se torna altíssima e não tem por que a gente investir, por exemplo, num aparelho super caro para fazer uma mensuração craniana, se existe esse aparelho que a gente consegue ter acesso, beleza? Deixa eu voltar aqui. Pessoal, quem tiver alguma dúvida ou pergunta pode ir mandando aí. Enquanto isso, eu vou dar uma breve revisada do que a gente viu aqui na live, tá certo? Então, eu falei para vocês dos tipos de assimetrias cranianas, né? Que são plagicefalia, braquicefalia e escafocefalia. Falei para vocês também que existe as assimetrias cranianas sinostóticas e não sinostóticas, né? As sinostóticas é uma doença, é uma patologia. Existiu ali um fechamento precoce, ou seja, antes do tempo de algum tipo de sutura craniana, tá? E também existe as assimetrias cranianas que a gente chama de posicionais, tá? Que é o que você, fisioterapeuta que trabalha com terapia manual, eu que trabalho no meu consultório com terapia manual, a gente consegue tratar, certo? São essas assimetrias posicionais. Falei para vocês também a importância, como a gente consegue identificar, olhando para um crânio, a diferença aí de um crânio de um padrão de normalidade de assimetrias cranianas, características específicas de cada uma, né? Na plagicefalia, essa orelha mais anterior, essa região de um lado posterior do crânio mais retificada, o outro lado mais pontiagudo. A depender do nível dessa assimetria, o bebê pode ter assimetria já facial, então ele pode apresentar, por exemplo, uma assimetria de olhos, simetria de face, boca torta, uma asa do nariz mais elevada do que a outra, beleza? Então isso é muito importante, certo? Falei para vocês das braquicefalias, que são aqueles crânios mais curtos, quando a gente olha de cima ou de lado, mais largo, tá certo? Falei para vocês também da escafocefalia, que é aquele crânio mais alongado, tá? Ele é mais curtinho no sentido lateral, mas ele é mais longo, tá certo? Escafo vem de casca de barco e braque vem de um crânio curto, né? Vem de curto o nome, tá certo? Falei para vocês também dos tipos de mensuração que a gente consegue fazer, como é que a gente consegue mensurar esse crânio. Então, através do scanner 3D, através da mensuração com craniômetro e com termoplástico, tá certo? O que existe de padrão ouro, segundo a literatura, é o scanner 3D, tá certo? Mas a literatura já mostrou que o craniômetro tem uma taxa de confiabilidade muito boa e tão boa quanto o scanner 3D, tá certo? Falei para vocês também um pouquinho das questões a importância de vocês saberem identificar e saber mensurar essas assimetrias cranianas. Beleza, pessoal? Bora lá, alguém tem dúvida? Nutri Natália falou, faz uma live sobre escoliose, estou escoliose, tenho várias dúvidas. Natália, posso até fazer uma live em algum momento sobre isso. Talvez chamar até um convidado que seja mais expert no tratamento de escoliose, tá? Vou anotar essa sua sugestão. Pessoal, então é isso, beleza? Acho que falei tudo que eu queria falar com vocês. Quem tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, tá? Manda a sugestão aí no direct pra mim que a gente vai conversando, beleza? Lady Jane perguntou, você atende pela Unimed? Então, Lady Jane, não atende plano de saúde, tá certo? Eu não trabalho com plano de saúde, só particular, tá bom? Eu já falei isso aqui, toda live eu falo, mas plano de saúde, ele repassa muito pouco pro profissional. Então, se você tem noção aí, no atendimento fisioterapêutico, o plano quer pagar em torno de R$12 por atendimento. Quem é meu paciente sabe que minha consulta dura em torno de 1 hora, 1h10. Então, se eu for trabalhar 1 hora, 1h10 para ganhar R$12, eu não sobrevivo, né? Beleza? Então, eu só atendo particular mesmo, tá bom? Brenda botou, até que idade a terapia manual é bem-vinda nas suturas, tá? Brenda, se a gente for tratar uma assimetria craniana, a literatura mostra que até o 6º mês de idade a gente tem uma janela muito boa de tratamento,
Tá certo? Por quê? Porque as suturas estão todas abertas ainda, o crânio está muito molinho e o crânio ele está crescendo muito rápido também. Então a gente pega esses picos de crescimento do cérebro, por exemplo, tá? E aí a gente pega essa janela de crescimento óssea, tira essas tensões de suturas cranianas e essa remodelação acontece de forma muito rápida, tá? Pela minha experiência, quanto antes a gente começar esse tratamento no consultório, as chances do prognóstico ser positivo elas são muito maiores. Antes do 4º mês é ainda melhor, tá? Mas a literatura fala que até o 6º mês a gente tem uma chance de um prognóstico bom. Tiara, vou levar meu filho quinta na sua consulta, mas já estou fazendo o possível diagnóstico da simetria dele. Maravilha, vai ser um prazer atender vocês, tá? Lá no consultório a gente vê direitinho, eu mensuro esse crânio direitinho, tá, Tiara? Pois é, Leidiane, muito complicado. A Cássio, plasticefalia moderada, quantas sessões para vermos algum resultado? Vai depender da idade, tá? A gente se surpreende muito no consultório. Então, por exemplo, eu já peguei pacientes que tinham uma assimetria craniana muito grave, tá? Assim, eu tô com uma paciente, inclusive, que ela tá tendo uma resposta tão fantástica, que é uma das poucas pacientes que eu vi uma resposta tão rápida. A assimetria dela era muito severa e ela já chegou para mim com 5 meses. E eu atendi ela uma vez, eles retornaram com 15 dias e ela já tinha saído de uma plasticefalia, eu acho que era 9 alguma coisa, para 6 e pouco. Então, assim, 15 dias de diferença e a gente só tinha feito um atendimento. Já tem bebê que a resposta vai demorar muito. Então, isso é uma questão muito pessoal do bebê, sabe? Mas se a família colabora, faz o reposicionamento terapêutico direitinho, segue à risca nossas orientações, a chance da gente conseguir ver um resultado já é assim desde os primeiros atendimentos, desde o primeiro atendimento. Beleza? Por minha experiência, isso é bem... minha experiência no consultório, isso é bem frequente acontecer. Quando é uma família comprometida, o resultado, assim, eu peço para voltar na semana seguinte, já está diferente, tá? Quem tiver dúvida, joga duro aí. Pessoal, então é isso. Acho que eu já respondi todo mundo, acho que não tem mais dúvida. Foi um prazerzão estar com vocês. Quinta-feira a gente tem mais uma live, tá certo? Vou postar aí qual vai ser o nosso tema, tá bom? Um abração, muito obrigado aí pela participação de vocês. Tenham uma boa noite, foi um prazer. Tchau, tchau, até mais.